Você tem 5 minutos para me explicar um assunto complexo do qual você domina. Sabe responder? Se não sabe, vem que nesse vídeo eu te explico. Eu sou Andréa Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Primeiro eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal para que você se inscreva, e você que gostar desse vídeo, que agregar conhecimento para você, não esqueça de deixar o seu like e seus comentários, é claro, que eu vou adorar responder cada um de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos primeiro avaliar o que essa pergunta ela analisa, afinal de contas. Por que o recrutador ele quer que eu traga um conteúdo que eu domino e que tipo de conteúdo que eu devo falar? É sobre o trabalho? Não é? O que eu falo nessa pergunta, Andréia? Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar a respeito do que essa pergunta ela analisa. Na verdade, ela pode analisar inúmeras coisas. Pensa, o candidato falando, ou seja, você falando, e o recrutador ou o gestor te analisando durante 5 minutos enquanto você está relatando ali, demonstrando o seu conhecimento. Quantas coisas podem ser reveladas nessa sua fala de 5 minutos. Bom, uma das coisas que pode ser avaliado é o seu desenvolvimento pessoal. Quanto que você continua buscando se desenvolver? Afinal de contas, sim, existem as pessoas que não foram preparadas para a entrevista e na hora dessa pergunta também não conseguem se adaptar rapidamente. E aí acabam passando a visão de que não buscam um conhecimento contínuo, de que não dominam nenhum assunto, porque como foram pegas ali de surpresa, muitas vezes acabam não conseguindo trazer nenhum conteúdo durante 5 minutos. Então essa é uma das coisas que é avaliado. Também pode ser avaliado a arrogância. Então uma pessoa arrogante, ela pode falar dela e trazê-la, né, de forma arrogante, como sendo a melhor do mundo. Então muitas coisas podem acontecer nessa pergunta. Um dos propósitos dessa pergunta é muito comum que essa pergunta ela ocorra para funções, para cargos que a pessoa vai precisar lidar com o público que talvez tenha dificuldade ali de receber o conhecimento por ser um público leigo no assunto, e o profissional ele vai precisar ter paciência para poder explicar, vai ter que ter um pensamento articulado, vai ter que ter clareza na sua fala, então evitando excesso, por exemplo, de termos técnicos. E aqui já fica uma das dicas, né? Vamos avaliar, gente. É muito comum essa pergunta também, por exemplo, em dinâmica de grupo, em painel com os gestores, mas ela também acontece ali no tete-a-tete, tanto com o recrutador quanto pode acontecer até com o gestor, porque muitos gestores estão buscando entender melhor a respeito de processo seletivo. Aliás, tem empresas que o gestor ele é extremamente ativo e treinado para fazer entrevista de emprego e sim, faz algumas perguntas ali de competência. Então é importantíssimo que você esteja preparado para essa pergunta. Não ocorre exclusivamente em dinâmica, em painel, como eu disse, e não ocorre exclusivamente em vagas que você vai precisar transmitir esse conhecimento para o público, como eu falei, tá? Pode acontecer para qualquer posição, porque talvez você esteja, mas a minha posição não é essa, André. Não, calma, porque o que tem acontecido com o recrutamento e seleção? Cada vez mais os recrutadores eles estão buscando melhorias. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas elas já estão treinadas, elas já vão para os processos seletivos sabendo que vão ser indagadas a respeito dos pontos fortes, dos pontos fracos. Então os recrutadores estão buscando formas alternativas de conseguir captar a mesma informação fazendo perguntas alternativas. Então essa é uma pergunta alternativa para identificar várias outras coisas aí, né, durante essa resposta. Então, como eu já disse, uma das coisas avaliadas é a sua capacidade de transmitir conhecimento. Albert Einstein, ele disse o seguinte: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. Outra coisa avaliada ali no experimento dessa pergunta é a sua capacidade de reagir, de trabalhar sob pressão e a sua adaptabilidade. Então, você vai para a entrevista esperando ser perguntado sobre pontos fortes,
pontos fracos e por que eu devo te contratar, e de repente o recrutador vem com uma pergunta dessa. Então, já falei disso inclusive em outros vídeos. A adaptabilidade é uma das competências mais bem vistas, mais valorizadas na atualidade, onde a pessoa ela entra para trabalhar em uma coisa, de repente tem que se adaptar em outra, e tem que se adaptar a uma nova equipe, tem que se adaptar a um novo gestor, a uma nova meta, e é o tempo todo adaptabilidade, flexibilidade. Então, é uma competência muito bem valorizada e ela é avaliada nessa pergunta. E claro que dependendo do conteúdo que você vai trazer, muitas outras coisas elas podem aparecer para o recrutador, tá? Mas vamos lá, Andréia, qual conteúdo eu devo falar? É exclusivamente sobre trabalho? Essa é a minha dúvida, isso é o que a maioria das pessoas me perguntam. Bom, gente, não precisa ser. É claro que você pode utilizar o tempo dessa pergunta para você trazer algum conteúdo relacionado ao seu trabalho e que vai agregar a respeito do seu perfil. Só que aqui você precisa ter um cuidado de quê? De não trazer excesso de termos técnicos. Você precisa avaliar com quem que você está falando. Por exemplo, se é com o recrutador e você vai trazer um excesso de termos técnicos, de atividades relacionadas ali ao seu dia a dia, você está transmitindo para uma pessoa leiga. Vamos entender dessa forma. Será que você vai conseguir realmente transmitir todo o conhecimento que você precisa? Como é que a outra pessoa ela vai receber esse conhecimento? Então, você precisa evitar o excesso de termos técnicos, até mesmo com o gestor. Muitas vezes o gestor, ele tem a gestão de pessoas, ele tem a gestão de processos como um todo, e não nas minúcias, não nas pequenas coisas. E se você trouxer ali o dia a dia das pequenas coisas, precisa ver o quanto que isso daí vai te agregar, tá bom? Só evite excesso de termos técnicos, mas pode falar de conteúdos relacionados ao trabalho, sim. Eu poderia falar, o que eu poderia falar? Sobre recrutamento, sobre seleção, sobre treinamento, sobre processos de RH, procedimentos, sobre políticas, sobre inteligência emocional, sobre produtividade, sobre técnicas de combate à procrastinação. Poderia falar de casamento, eu sou casada há quase 25 anos e é um tema que eu me interesso muito. Poderia falar sobre Bíblia, né? Poderia falar sobre alguma passagem bíblica. Eu amo falar sobre os conteúdos relacionados ali, o estudo bíblico em si. Passagem de Salomão, por exemplo, é uma passagem muito bonita e muito interessante de ser mencionada. Quando Deus vira para Salomão e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, e o que ele pede sabedoria. E eu poderia utilizar essa passagem, explicar um pouquinho mais a respeito dela, trazer um comparativo aí para minha vida, o que eu penso a respeito disso. Ou seja, aqui já dei todas as dicas, né? Não precisa falar somente sobre trabalho. Você pode falar sobre hobby, você pode falar de um assunto do seu interesse. Teve um cliente meu que decidiu falar sobre Revolução Industrial, ele estava lendo sobre isso, né? Outro, por exemplo, eu tenho um paciente que ele gastou na sessão comigo, paciente de psicoterapia, não de mentoria de carreira, mas esse paciente, ele se encantou, começou a andar de bike e se encantou pela prática do ciclismo e começou a pesquisar qual era a bike melhor para ele utilizar, qual era a roupa adequada para praticar o esporte, qual era o tipo de alimentação que ele deveria ter, quanto de água que ele deveria beber, enfim, todos os cuidados necessários para que ele praticasse o esporte com segurança. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Você pode falar praticamente sobre qualquer coisa. Evite apenas aqueles temas que vão ser muito polêmicos e podem gerar ali uma opinião diferente do recrutador, ali do gestor, e isso pode te prejudicar. O que pode ser normalmente relacionado à política, talvez ao futebol, se você for falar de um time específico. Então tenha esse cuidado, né, do assunto que você vai trazer, mas na verdade é aberto a tudo, tá? Não tem restrições. Dependendo, se você souber trazer a política como um todo, não tomando partido, né, de uma pessoa específica, de um candidato específico, de um partido, não caminhando aí, se inclinando para um partido específico, então também não tem problema, tá? Não é restrito ao seu trabalho. E a dica final que eu deixo para você é: se prepare. Imagine a diferença do candidato que não se preparou
e de você, que se preparou, que escolheu um tema. E aqui fica outra dica também. Escolha um tema do qual você goste, do qual você aprecie falar, do qual você realmente domine o assunto. E que você pode passar ali um tempão falando acerca daquele assunto. Isso daí também vai fazer a diferença. Porque se você escolher um assunto pesado, chato, que você não gosta, ainda que você entenda, isso também vai aparecer na sua fala. A diferença de aparecer um conteúdo do qual você goste, o sorriso, as expressões, elas já são mais positivas e aumentam as suas chances de ter ali uma conexão real com o recrutador, dele avaliar que você é a melhor pessoa para essa posição, ok? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa aqui o seu like, deixa seus comentários. E você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Tô te convidando, vem com a gente, porque toda semana tem conteúdo novo. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.